Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC. Recentemente eu postei uma aula que eu vou estar até postando aqui no card, né? Que era de uma música da Billie Eilish, que é a música Ocean Eyes, que é uma música que eu quis fazer uma aula porque é uma música que ela, a princípio, ela não tem, né, violão ou guitarra, e meio que eu fiz uma versão que eu meio que criei ela para uma apresentação, para ser tocado no violão, né? Porque ela é uma música que a princípio ela só tem bateria e os instrumentos digitais como teclado. E pensando nisso também, né, nessa mesma época eu também peguei uma outra música da Billie Eilish, né, que é a música Billie Eilish, não sei se é exatamente assim que se fala. E é uma música que ela é bem legal porque essa música em si ela já tem violão, né, só que ainda assim ela é uma música que ela tem violão em algumas partes e depois também ela novamente volta para aquela coisa de ter teclado, às vezes um baixo e meio que o violão some, né. Então eu resolvi pegar a música e também meio que fazer o meu jeitinho aqui, né, pra criar uma versão pra ser totalmente tocado no violão. E é isso que hoje eu vou passar pra vocês, tá? Então basicamente eu vou ensinar a música Billie Eilish, tá? Meio que a forma como eu toco pra tocar tanto a parte do violão que tem na música, quanto a parte que não tem o violão em si, tá? Então é isso, eu vou tentar dar uma ajeitada aqui porque tem bastante som hoje aqui. Então eu vou conectar o meu microfone bem aqui no violão pra vocês ouvirem melhor meu violão e menos som aqui de fundo, tá? Mas é isso, bora lá! Bom, bora começar. Lembrando, essa música ela tá na afinação padrão, então é a afinação em Mi. Se o seu violão já tá afinado, provavelmente então, já tá certinho. Ela também não usa nenhum capotraste, tá? Eu vou começar primeiro passando a batida da música, porque eu sempre acho mais fácil assim. Porque a batida do violão, que é a principal, ela é bastante consistente aqui, tá? Fora que ela é importante porque ela que dá o gostinho da música, né? A batida aqui, a inicial, é bem fácil, ela é dessa forma. Como é que a gente faz? Primeiro você vai dar uma pra baixo, uma pra cima, e depois você dá uma leve abafada, mas é uma abafada bem rápida, tá? Dessa forma. Quando você der essa abafada, logo em seguida então você vai tocar pra baixo novamente, ficando desse jeito. Você percebe que é uma abafada bem rapidinha, né? Tanto que você nem precisa bater, tá? Você dá uma leve abafada com a palma da sua mão. Fazendo um pouco mais lento. E pra finalizar essa batida a gente basicamente vai fazer um alternado, né? A gente vai pegar de cima pra baixo, começando de cima pra baixo, tá? E vai tocar pra cima e pra baixo 3 vezes, dessa forma. No caso, no acorde a gente vai fazer isso aqui, né? Mas isso eu vou passar depois. Então você vai basicamente alternar para cima e para baixo 3 vezes. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. E aí você vai pegar tudo isso e juntar. Eu vou fazer bem lento para vocês verem como é. Só que lembrando, na música, esse alternado ele é bem rapidinho, tá? Eu vou tocar agora como se fosse no ritmo da música mesmo. E essa seria a batida, tá? Eu tô fazendo ela no acorde de Dó, porque é o acorde que a gente vai começar, tá? Mas então é basicamente isso. Pra baixo, pra cima, uma leve abafada, pra baixo novamente. E você vai alternar 3 vezes pra cima e pra baixo. E vai ser essa batida que vai durar durante boa parte da música, tá? Bora pros acordes. É uma música também bem de boa, porque a gente basicamente vai usar 3 acordes, tá? E provavelmente, se você é iniciante, você sabe esses 3, fora que aqui a gente não vai ter nenhuma pestana, tá? Só que tem um detalhezinho nos acordes que é importante você fazer para dar o gostinho da música. No caso a gente vai fazer o acorde de Dó para começar, né? Só que qual é o detalhe aqui? Tá vendo a batida que a gente faz? Quando a gente for fazer isso aqui, a gente vai manter o acorde no formato que ele tá. Quando a gente chegar nessa parte que a gente faz esse alternado 3 vezes bem rapidinho, tá vendo o seu acorde de Dó? Tu vai pegar o seu dedo aqui, o dedo 4, mindinho, e vai colocar ele aqui na casa 3, aqui na corda mizinha. A gente vai fazer isso em todos os acordes, tá? Vai ficar dessa forma, né? Sem o dedinho, né? Com o dedinho. E aí quando você pôr o dedinho, você vai fazer o alternado. Mas você não desmonta o acorde de Dó, tá? Isso também vale para os outros acordes. Então bem lento, eu vou tentar aproximar minha câmera aqui para vocês verem. Vou mostrar. Então, a gente vai começar a batida com o Dó normal. Chegou no alternado, colocou o dedinho e aí você alterna. Dessa forma. Colocou o dedinho. Agora na velocidade da música mesmo, né? Deixa eu tentar mostrar aqui melhor. E a gente vai fazer exatamente isso para todos os acordes aqui, tá? Então a gente não começou com Dó. O próximo acorde vai ser um acorde aqui de Lá menor. E a gente vai fazer a mesma ideia.
a gente vai fazer o acorde de Lá menor, vai tocar para baixo, para cima, para baixo, e aí quando a gente for alternar, a gente também coloca o dedinho na mesma casa, tá? Vai ser a mesma casa para todas, no caso aqui, na casa 3 da corda mizinha. E depois a gente vai cair no Mi, só que no Mi vai ter um detalhe, mas eu não vou dizer que ele é muito obrigatório, tá? No Mi a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer o acorde de Mi, no caso é um Mi menor, tá? Então a gente vai fazer o Mi menor, a gente vai tocar pra baixo, pra cima, pra baixo, normal. Quando chegar no alternado, a gente também coloca o dedinho aqui, ó. Então vai ficar assim. Aí entra um detalhe que eu vou deixar muito opcional, porque na música, quando o cara está tocando, todos os acordes ele faz meio que normal, né? Mas depois que ele vai fazer a quarta batida, ele ainda fica no Mi. Só que qual é a diferença? Primeiro ele dá essas 3 primeiras batidas no acorde de Mi normal. E depois ele vem aqui e ele faz um acorde de Mi menor com pestana, aqui numa região mais aguda, né? Numa oitava mais acima. E aí aqui é que ele faz o alternado. Isso aqui é um pouquinho difícil, tá? Se você é iniciante, tá? Tipo, você vindo daqui pra aqui bem rápido, tá? Mas basicamente é isso que ele faz, né? Porém, aquela coisa, né, cara? Isso aqui é um Mi menor. Isso aqui também. Então, se você quiser apenas fazer a batida de Mi menor 2 vezes, não tem problema. Não vai soar errado, tá? Você pode muito bem fazer isso. E aí só repete. O próprio fato de você já colocar o dedinho aqui já dá aquele gostinho que é aquela nota mais aguda no final, né? Então, basicamente, a batida que vai predominar no começo da música, a maior parte, vai ser essa. O Dó. Lá menor. E o Mi menor. E aí o Mi menor, você pode fazer ou daquela forma que eu falei, ou só fazer ele dessa forma. Que é basicamente repetindo, tá? O primeiro verso, né, o começo da música é todo assim, inclusive até mesmo o pré-refrão também, tá? Quando vai chegar no refrão, né, que inclusive é a parte que eu gosto porque entra uns instrumentos bem graves, você acha bem legal. Quando for pra entrar no refrão, você vai ver que meio que a banda vai fazer aquela entrada, né? Tan, 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 tan. E basicamente o que você vai fazer? Quando chegar nessa parte, você só vai paletar o acorde de Mi menor para baixo. Pode ser tanto solto quanto abafado, tá? Fica a sua preferência. No caso, eu toco 5 vezes, tá? Tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente chega no refrão. E aqui entra a parte que eu falei que eu ia fazer um pouco diferente, porque na música, nessa parte que o refrão entra, o violão some e aí fica predominante, né, a bateria e um baixo eletrônico, que é muito bonito, inclusive. Então eu fiz algo aqui que eu sinto que fica legal pra gente meio que tentar simular esses instrumentos eletrônicos, tá? E não ficar só repetindo a mesma batida que a gente estava fazendo antes. O que é que eu faço aqui no caso? Eu tento seguir um pouco meio que o grave da bateria, só que fazendo os acordes. E o que eu tô fazendo é um treco bem fácil, que basicamente você vai fazer. Tu vai pegar os acordes que você já fez, né? E você vai apenas dar 5 leves batidas. Só que você vai dar aqui, abafando aqui com a palma da sua mão. Pra sair esse som abafado, pra lembrar um pouco do grave da música. E tu vai dar mais ou menos 5 batidas pra baixo nesse ritmo, tá? E a gente vai basicamente pegar todos os acordes que a gente fez, o Dó, o Lá menor e o Mi, e a gente vai repetir essa mesma ideia em todos. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Você viu que é bem fácil, mas fica bem legal, principalmente porque realmente dá aquela sensação mais grave da música ali, que não tem o violão, mas tem esse baixo, né? E tem uma última coisa, mas aí fica muito a teu critério, mas é que eu gosto de fazer. O baixo, né, tem uma hora que ele tá ali, quando o refrão acaba, meio que o baixo ele faz uma nota, sozinho, sem a voz da Billy. Ele faz meio que na prática isso daqui, ó. Se você quiser tentar fazer, é bem fácil, é só você pegar o Mi, tu baixa 3 vezes, e quando chegar na terceira batida, tu vai pegar, né, aqui meio que o Mi, você vai pegar esse dedinho, tu vai fazer um slide aqui na corda Lá pra casa 7. Meio que dessa forma. Isso seria meio que pra simular aquele baixo no final da música, mas fica muito a teu critério se tu quiser fazer, tá? Meio que juntando com a música ficaria dessa forma, né?
Depois disso a gente volta para a base normal da música, né? Só que aqui quando a gente volta, depois do primeiro refrão, você vê que o violão ele muda meio que a dinâmica, né? Ele começa a tocar meio que a batida quase, só que meio que abafada. E a batida aqui ela dá uma leve mudada, mas não é nada muito difícil. O importante é que você abafe, tá? Pra deixar a dinâmica da música como ela é. No caso, a batida que a gente toca é essa daqui. Você vê que ela é bem facinho. O que você vai fazer basicamente? A gente vai pegar os mesmos acordes. Aqui você não precisa se preocupar em colocar o dedinho, tá? A gente vai basicamente tocar uma pra baixo. E a gente vai fazer meio que o mesmo movimento duas vezes. Que é o quê? Fazer duas pra cima e uma pra baixo. Duas pra cima e uma pra baixo. Dessa forma. Então começa com uma pra baixo. E depois duas pra cima e uma pra baixo. Duas pra cima e uma pra baixo. Fazer tudo junto que eu acho que fica um pouco mais fácil de ver. E aí você vai repetir isso em todos os acordes. E aí quando for para entrar no segundo refrão, vai ter uma parte que ela é bem simplesinha, porque você só vai bater o acorde para baixo. E vai tocar o Dó e vai deixar ele soar. Depois o Lá menor e o Mi menor. E aí você vai repetir isso novamente. E quando você for chegar no próximo Mi menor, você vai começar a palhetar porque vai entrar no segundo refrão, né? E aí essa parte eu vou deixar bem instintiva, tá? Você tem que ouvir e você ver quando você entra. Mas normalmente eu sempre faço 5, tá? E aí novamente entra no segundo refrão. E aqui eu adoto a mesma ideia, que é basicamente a gente faz... E você também pode fazer, inclusive, novamente aquela parte, porque tem aquela parte que o baixo faz aquela nota, né? Então depois que for chegar na segunda parte do refrão... E você basicamente vai fazer isso até o final da música. E essa, em geral, seria a música inteira. Eu vou então meio que dar um passadão aqui em todas as partes, tá? Porque basicamente, se a gente for resumir, mais ou menos são 4, tá? A batida que meio que vai ser o começo da música, que vai durar uma boa parte. Quando você for chegar perto do refrão, lembrando que você vai fazer o refrão, né? E aí a forma que eu meio que fiz pra gente tentar simular o grave. Quiser também simular aquele baixo no final, que fica bem legal. Depois do primeiro refrão, a batida abafada. Aí vai ter aquela parte antes do segundo refrão, que você só vai bater o acorde para baixo. E aí, lembrando que na segunda vez você vai dar aquela batida a mais no Mi antes de entrar no refrão. E o refrão final, que você basicamente vai ficar repetindo isso aqui novamente. Se você novamente quiser, você faz aquela parte do baixo. Só lembrando que, né, essa parte do baixo ela acontece mais vezes no final. E essa basicamente seria a música, tá, pessoal? Essa foi a forma que eu fiz de tocar ela, que eu gostei dela porque eu sinto que ela fica um pouco mais próxima da música, principalmente considerando que ela tem umas partes que o violão some, né? Mas eu ainda quis deixar porque eu acho o grave dessa música muito bonito. Principalmente essa parte aqui, né? E bom, galera, essa seria basicamente a aula, né? Vocês viram que é uma música bem facinha, né? É legal porque ela trabalha bastante a mão aqui da palhetada, né? E ela também tem acordes bem fáceis, cara. É basicamente o Dó, o Lá menor e o Mi apenas.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma crítica, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem também aqui alguma sugestão de alguma aula que talvez eu possa fazer, comenta aí que depois eu dou uma olhada, tá? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo do canal. Até mais!